Democracia não é as pessoas gritarem umas com as outras. Igual ele vai na universidade, vai gritar com os estudantes, usar do poder dele de vereador da cidade de São Paulo para ir junto com a guarda municipal intimidar estudante. Eu queria ver alguma cena desse vereador numa universidade abrindo um livro. Alguma cena desse vereador indo numa sala de aula. Porque ele vai lá que é para gritar e intimidar com o estudante. Eu acho isso vergonhoso. Não acho que você foi eleito para isso. Moçada, petista humilha ex-MBL. Rapaz, o bicho pegou, hein? Vamos conferir aí esta lapada da petista. Financiamento não é crime, né? Até agora. E outra, pedir financiamento não é crime, né? Até agora, tudo que foi divulgado em relação ao Flávio não configura crime nenhum. Tanto que nem mesmo a imprensa tem conseguido fazer afirmações tão categóricas nesse sentido. Eu queria insistir num ponto nesse. Já começamos bem, passando pano pro Flávio, né? Defendendo a corrupção, suposta corrupção dele, né? Lá com o Vorcaro. Mas se fosse o Lula, se fosse o Lula. O próprio Flávio Bolsonaro reconheceu que foi o banqueiro Daniel Vorcaro depois que ele já estava preso, monitorado por tornozeleira eletrônica e num momento em que todo o ambiente político já sabia que havia sérias suspeitas em relação a ele, inclusive de fraude no BRB, que é um banco público, teve uma operação da Polícia Federal recente também relacionada à aplicação de fundos de previdência. Mesmo nesse caso, o Flávio ter ido depois da prisão procurar o banqueiro, você acha que ele agiu correto? Ao que se sabe, já havia um compromisso anterior de financiamento do filme e o que estava sendo cobrado é o que já tinha sido combinado anteriormente para a execução do filme. Então mesmo ele sabendo, tudo bem. É porque era um compromisso. Não, mas não tem nada a ver. Veja, o cara é todo enrolado, todo mundo sabia que tinha corrupção. Mas como já estava previsto antes, aí não, então não estão nem aí se é corrupção. Tá previsto. Tá previsto. Mas, para além disso, o Flávio Bolsonaro assinou a CPMI para a investigação do Banco Master, para poder apurar quem está envolvido de fato nisso. Ele falou sobre corrupção. Eu acho que é uma coragem sinistra falar sobre corrupção numa semana, nesse período, onde o Flávio Bolsonaro, amigo dele, aí tá encalacrado nessa coisa do Bolsonaro, tá querendo se explicar, pediu dinheiro para fazer um filme, e aí depois o dinheiro não foi pro filme, aí era para financiar a vida simples lá do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, eu acho que está faltando aqui a gente entender um pouco mais o que você acha dessa coisa do Bolsonaro, desse escândalo, porque o Vorcaro financiou a campanha do Nicolas Ferreira, andou de jatinho, não sei se financiou a sua campanha também, você saiu candidato recentemente. Não financiou a campanha do Nicolas Ferreira, está mentindo. Eu acho que a gente precisava entender aí o que você está querendo dizer. Acho engraçado, né? Ela fala um monte de coisa de corrupção do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, não sei o que, não sei o que. Não financiou não do Nicolas. Então o resto é verdade. Só o do Nicolas que é mentira, né? Entendi. O senhor não assinou, senhor Flávio Bolsonaro, uma CPI do Banco Master, em que 53 senadores assinaram. O senhor não assinou. Se o senhor quiser assinar agora, o senhor será o 54º. Quem não deixar o like e não se inscrever é tomador de detergente. Eu acho que primeiro é sem cabimento nenhum vir aqui falar que é o grande inventor da direita, assim, no Brasil. Acho que é um desconhecimento completo de história, como se a direita tivesse surgido agora no nosso país e com a internet. E, para além disso, eu acho que o que a gente vive hoje com a esquerda e que a gente vive com a juventude é exatamente o oposto, assim, e as pesquisas mostram isso. Eu queria ver essas pesquisas aí que ele tá falando, mas a juventude, ela se importa com a saúde, se importa com saúde pública, que isso é uma coisa que a esquerda defende, a juventude se importa com educação de qualidade, isso é uma coisa que a esquerda defende. Cara, eu acho engraçado o seguinte, né? Aí a mulher do PT, olha, a juventude, ela se importa assim com saúde, com educação e tal. Aí a cara do Pavanato Oxi, como assim? A galera jovem não quer não saúde e educação, é? Para ele tá fazendo essa cara? Eu não entendi. Você entendeu? Como eu diga, não, sem brincadeira. Diga aí no comentário se você entendeu isso aí, porque realmente eu não entendi. Eu não entendi.
a juventude está preocupada com boas condições de trabalho, e a gente agora, né, tem passado por essa mobilização e defendendo o fim da escala 6x1. Então eu não sei, assim, o que ele está querendo dizer quando ele pinta esse cenário aí tão favorável para os movimentos de direita. E eu acho que, enfim, é um pouco isso. Tá, eu vou fazer uma terceira pergunta, Lucas. Caso você quiser responder alguma das colocações da Júlia, fica à vontade. Inclusive, você que está assistindo esse react, fique à vontade também para curtir meu vídeo e se inscrever, tá? E hypar também, que você ajuda aqui este humilde canal a crescer aqui no mundo do YouTube e da política brasileira. Inclusive, ative o sininho. Terceira pergunta que eu queria fazer para ambos, e eu começo com você, Lucas, o que você vê como o futuro do seu movimento, o seu campo, da direita? O que você acha que tem que corrigir de rumo ou não tem que corrigir nada? O que aponta aí na sua cabeça que vai ser o futuro do campo político da direita aqui no Brasil? Bom, primeiramente, respondendo a minha adversária nesse debate, deixando claro, nós tivemos, sim, grandes expoentes da direita no passado. E o que aconteceu com esses expoentes? Eles foram marginalizados em termos acadêmicos. Por exemplo, um herói como o Carlos Lacerda, que foi aquele que derrubou Getúlio Vargas, o ditador, ele foi marginalizado na academia, tratado por historiadores como alguém que não é digno de ter a sua memória lembrada. Você tem grandes nomes como Roberto Campos, e Roberto Campos é um homem também marginalizado pela academia, que teve um papel importante no nosso país, foi marginalizado. Exatamente. Cara, Roberto Campos não é marginalizado não, viu? Não, marginalizado não. Boa parte daí dos economistas, eles citam ele, né? Se inspiram no que o Roberto Campos fez. Enquanto, vamos dizer, pensador, atuante, assim, como você quer dizer. Tem muita gente que gosta, viu, do Roberto Campos. É mentira, absolutamente falso aí. E tem gente até de esquerda que gosta do Roberto Campos, que dirá da direita, né? Exatamente por essa hegemonia que eu falei que o nosso país tem. Não, acho que primeiro falar sobre futuros da esquerda e o que a gente quer, assim. Eu acho que o Brasil é um país que a gente ainda precisa de muito trabalho. A gente viveu aí 4 anos do governo do presidente Lula, que ele pegou um governo destruído pelo Jair Bolsonaro. A gente não pode esquecer do déficit bilionário que o Bolsonaro deixou nesse país. As 700 mil pessoas que morreram na pandemia porque ele não se dignou a ir atrás de vacina para a população. Então, assim, se você fosse ver a coisa do orçamento público, não tinha a política de valorização do salário mínimo, não tinha a Bolsa Família, ele destruiu o Brasil. E acho que o trabalho que o Lula fez esse ano de reconstrução e de entregar ainda mais foi algo super importante. E acho que a gente precisa, ao longo desse ano e ao longo do Lula 4, que eu tenho fé que a gente vai conseguir aí reeleger o presidente Lula mais uma vez, é fazer um governo que seja ainda melhor para a nossa juventude, que a nossa juventude consiga estudar ainda mais. A gente sabe que o Lucas Pavonato não gosta muito aí de universidade pública, que ele adora ir nas universidades para reclamar com os estudantes, mas é um território aí importante para o desenvolvimento do Brasil. A gente quer um país que seja soberano, que seja bem desenvolvido, e para isso as universidades elas cumprem um papel fundamental. A educação cumpre um papel fundamental, e a gente acredita que esse é o caminho aí. A gente ainda tem um longo caminho, né? Superar o que foi o Brasil. Viveu séculos aí como colônia, a gente viveu uma situação. E eu acho curioso que no bolsonarismo como um todo impera duas coisas. É você ficar nesse vitimismo, né? O marginalizado, pensadores marginalizados. Eu já citei aqui como funciona o fascismo do Jason Sterling uma vez, estou citando de novo. Inclusive, se você quiser ler, tá aqui no algo clicável aqui para você, se você quiser comprar, que é interessante. E ele fala que uma das características do fascismo é o vitimismo, né? E a galera fica se vitimizando. Porque somos perseguidos. Porque os nossos pensadores são marginalizados. Cara, veja, eu não tô nem falando em pensadores fascistas, né? Que ele citou Roberto Campos. Cara, não é assim. Vai depender muito da área do conhecimento. A hegemonia é mais à esquerda ou à direita. Como em toda a área do conhecimento é assim. E quando eu falo hegemonia, não tô dizendo que a hegemonia tá certa, não, né? É que é o pensamento hegemônico. Independente de estar certo ou estar errado, ou de ser mais ou menos certo, mais ou menos errado, sei lá, como você queira dizer, o fato existe hegemonia de pensamento à direita e à esquerda, em certos locais das universidades.
Aí o cara fica se vitimizando. É sempre um vitimismo, cara. Sempre um vitimismo. E a segunda é esse risinho de deboche, né? Ela vai falando, aconteceu isso e aquilo, e ele... Um otário, né, cara? É um pobre coitado, né? Muito duro em relação à escravidão, que a gente ainda não conseguiu recuperar completamente. Então, nosso trabalho é árduo, mas eu vejo e acredito que o PT, que o presidente Lula, é quem apresenta essas saídas, é quem consegue, de fato, pensar o país como ele é, ter uma conexão real com as pessoas e apresentar propostas e apresentar uma saída concreta e que coloque a gente no caminho certo. Agora, você perguntou sobre a escala 6x1. Eu acho não, eu tô cada vez mais convencida de que quem fala esses absurdos sobre a escala 6x1 nunca trabalhou de verdade ou nunca conheceu de fato quem trabalha na escala 6x1 assim, porque você, do ponto de vista do trabalhador, né, de quem tá lá, não consegue cuidar da casa, não consegue ficar com a família, não consegue estudar, só fica nesse trabalho que é praticamente um regime de servidão moderno aí. Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito insensível até com os trabalhadores, quem não defende a escala 6x1. Pô, e também o cara basicamente não trabalha, né? Pessoas como o Pavanato, que ele é deputado não, né? Ele é vereador de São Paulo. Tem vereadores que trabalham e tem vereadores que não trabalham. No caso do Pavanato, ele tá lá pra fazer cortezinho, né? Ele tá lá pra falar... O bolsonarismo é assim, ele entra, fala um corte rápido do Tramontina e depois sai. Não é só espera isso. Ele não... Essa galera, se vocês perceberem, eles nem falam esperando a resposta do petista ou a resposta da oposição que seja. Ele faz o corte dele, se levanta e sai. É sempre assim. Não espera pra ouvir não, cara. É porque, como eu já disse aqui em várias oportunidades, essas pessoas, eu falei isso no vídeo do Adrilles, né, que eu falo do Adrilles, eles não estão ali pra ouvir, eles estão ali pra ganhar a grana gorda deles, pra ferrar com a vida do pobre e pra ficar a manutenção da ideologia de merda deles. É só isso, só isso. Aí fica girando, 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 girando e não sai disso. Então, por isso que fica. A menina fala e ele... Aí ele dá um cortezinho dessa risadinha. A petista lá querendo lacrar e eu destruir ela e o povo. Entendeu? É assim, é assim. Qualquer coisa que ele fala, absolutamente qualquer bosta, vira um corte e milhares de curtidas e assim vai. Entendeu? Mas é isso, gente. Diga aí o que você achou disso. O cara foi atropelado, né? Foi atropelado pela petista e pelo jornalista, né? Foi um duplo atropelo. Ninguém viu a placa desse caminhão. Eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva. Hype. Tem Pix aqui se você quiser e puder. Seja membro desse canal para fortalecer também. Beleza, gente? Até o próximo vídeo.